Então, estamos gravando. Sejam bem-vindos aí à aula 2. O que a gente deseja hoje, né, na aula 2? Falar, distinguir, né, diferenciar o conceito de combustível fóssil e combustível renovável, não é? E aí, para isso, é fundamental o conhecimento de como surgem os combustíveis renováveis, e para isso também, para melhorar esse entendimento, a gente vai falar da gênese, né, de como surge o petróleo, o gás natural, com foco nos dois, mas acaba que se fala um pouquinho do carvão, ou seja, dá uma noção para vocês de como são gerados os combustíveis fósseis, né, a tríade carvão, petróleo, gás natural, falar da fotossíntese e a partir dessas duas visões, desses dois conceitos, do surgimento dos combustíveis fósseis e da própria fotossíntese, a gente consegue claramente diferenciar combustível fóssil e combustível renovável, que é o tema do curso. Ou seja, a gente pretende nessa aula 2, enfim, que você tenha clareza do tema do curso, das duas palavras-chave que são título do curso. O que é combustível, a gente já falou, e claro, volta a falar sempre, né, de forma muito simples e muito sábia, aprendido com um colega meu, professor. Combustível sempre tem, né, na composição química dele, hidrogênio, a gente falou disso. Claro que a água é uma exceção, comentamos, mas enfim, os combustíveis todos, tudo que pega fogo num linguajar simples, tem hidrogênio na fórmula. E a gente quer hoje entender a segunda palavra do título do curso, que é a ideia de ser renovável. E isso, claro, a gente já falou um pouquinho, está atrelado, diretamente relacionado com a fotossíntese, que é a nossa próxima tela. Mas para caráter ainda inicial, como introdução da aula 2, achei essa imagem muito bonita e sugestiva, que é o grande problema que estamos apenas iniciando ele, e isso é triste falar disso, né, porque a tendência é de se agravar, das consequências do aquecimento global. Existem vários gases, chamados de gases de efeito estufa, abreviam GEE, né, em português, mas o CO2, perdão, né, resultado da queima de combustíveis fósseis ao longo, arredondando, né, dos últimos 200 anos, considerando da Revolução Industrial até os dias atuais, esse acúmulo de CO2 é, em quantitativo, né, em percentual, o grande responsável pelo aquecimento global hoje, né, e esse hoje podendo se perpetuar pelo século todo. E a gente termina a aula de hoje falando do desafio do século XXI, que é exatamente trocar os combustíveis fósseis pelos renováveis, que acaba sendo um grande objetivo do curso, o seu entendimento disso aí, né? Se essa troca é possível, e é possível, claro, né? Mas a certeza, a gente quer mostrar isso, que ela é muito difícil e o grave a nível mundial envolve, de repente, um troca-troca no poder do mundo, né? Porque as nações que a gente chama hegemônicas, né, que têm os maiores PIBs, que, entre aspas, dominam o mundo, pelo menos no referente à atividade econômica, elas têm esse domínio comprometido por conta da troca desses combustíveis fósseis. Em resumo, para passar dessa primeira tela, as nações ricas enriqueceram, as que são ricas hoje, gostam de usar o termo G7 ainda. Quem é o G7, né? São dois países na América, o Canadá e os Estados Unidos, quatro na Europa, da meia dúzia, e o Japão, né? Então, os quatro da Europa me ajudem aí: a Itália, a Alemanha, a Inglaterra e a França, o Japão na Ásia, e, claro, o da Ásia novo, né, que é um gigante em PIB, que assume a dianteira do PIB mundial ao longo da década de 20, a China. Né? Mas, enfim, esses países todos têm a sua economia dependente dos combustíveis fósseis, ok, gente? A gente vai destacar isso hoje, mas é tão importante que eu quis falar disso na introdução e voltamos a falar isso ao longo da aula. Como sempre, eu reitero, repito, né, deixo bem repetitivo, que vocês fiquem à vontade para me interromper,
É super bem-vindo a interrupção de vocês, a intervenção de vocês, enriquece a aula. Eu tenho um programa e cumprirei ele, mas não há pressa, né? Por isso, de verdade, sintam-se à vontade em qualquer interrupção. Boa noite, Pedro, seja bem-vindo. Então, aqui, né, a primeira tela falando da fotossíntese, uma visão assim mais enfeitada, mais importante, né? Os vegetais captando, né, entrando nos vegetais o gás carbônico, entrando a energia do sol, entrando a água e os sais minerais pelo solo, né? E saindo o CO2, e não está mostrado nessa tela a glicose, que são os carboidratos, que são as cadeias de carbono, que são a possibilidade de termos combustíveis renováveis. E aí uma primeira fala do nome renovável, eles são renováveis no sentido de que a fotossíntese gera eles e eles são queimados como combustível num prazo de 2 anos. Então, um exemplo do que falo, a cana-de-açúcar, ela na indústria brasileira do etanol, que o Brasil junto com os Estados Unidos, o maior produtor mundial do combustível renovável, o etanol, a partir da cana, os Estados Unidos hoje priorizando um processo de fermentação, de obtenção do etanol a partir do milho, mas, enfim, é uma opção, uma obtenção do etanol a partir da biomassa, né? E o que importa é que, obtendo-se o etanol a partir da biomassa, fica o nome aí de renovável nesse etanol. Mas do momento em que se planta a cana-de-açúcar ou o milho nos Estados Unidos, até o processo fermentativo que transforma os carboidratos em álcool, né, para ser usado como combustível, da plantação ao motor do carro, isso leva menos de 2 anos. Então, esse ciclo pequeno de 2 anos, a gente dá o nome de renovável. Por que falo que 2 anos é pequeno? Porque a gente quer mostrar a gênese do petróleo, do carvão e do gás natural, elas foram de milhões de anos. E aí a gente não considera renovável, né? Porque existirá uma próxima safra do petróleo? Sim, daqui a no mínimo 10 milhões de anos. Isso é impensável na nossa civilização atual. Não dá para esperar uma safra que vai ocorrer daqui a 10 milhões de anos. Está clara essa fala inicial minha, gente? É muito importante. Ok, Pedro, vi sua postagem lá. Tranquilo aí? Aqui, nessa outra tela, né, aparece, enfim, a glicose, e o destaque que faço da glicose é que ela tem 6, né, átomos de carbono na fórmula, e esses 6 átomos foram unidos a partir do CO2. 6 moléculas de CO2 se unem, né, para formar esses 6 carbonos da glicose. Em resumo, aqui, né, ou seja, na fotossíntese, surgem as cadeias de carbono, ok, gente? Sublinhando isso, tanto as cadeias de carbono que hoje estão, e esse hoje é de 10 milhões de anos atrás, no mínimo. Então, as cadeias de carbono que estão no petróleo, no carvão, no gás natural, as mais novas se formaram há 10 milhões de anos. O petróleo, a gênese dele, a idade do petróleo geológica varia de 10 milhões de anos a 400 milhões de anos. Então, o petróleo neném, eu brinco dizendo isso, recém-nascido, tem 10 milhões de anos, a próxima safra seria daqui a 10 milhões de anos, e eis a ideia dele não ser dito renovável, né? Porque 10 milhões de anos é impensável, no entanto, a fotossíntese nos fornece combustíveis renováveis, e o título do nosso curso é esse, porque da plantação até o uso no motor a combustão, isso pode existir num ciclo de 2 anos. E eu, de verdade, pergunto se isso está claro, porque é um momento muito importante do curso, a clareza desse conceito aí, gente. Tudo bem? Posso seguir? Querem falar? É um momento que não apressa. Enfim, eu volto a falar disso, mas eu pergunto se começa a ficar claro para você por que a gente diz que os combustíveis fósseis não são renováveis. De forma simples e importante, o ciclo deles leva milhões de anos. E aí não dá para dizer que dá para esperar a próxima safra de petróleo, tá bom? E o etanol que se plantar agora em 2022, em 2024 ou antes, pode estar no seu carro, tá? Aqui uma visão mais específica da fotossíntese, eu
falei o mínimo disso na aula anterior, na aula 1 ou na aula de sábado ou na de terça, mas quero voltar a isso porque é muito importante. O destaque inicial dessa tela é que a fotossíntese está da direita para a esquerda, tá certo? Ou seja, o CO2 é captado pelas plantas, né, do ar, o H2O é captado pelas plantas do solo, e as plantas fazem a mágica de transformar o CO2, que é o gás carbônico, e o H2O, que é a água, transformá-los em oxigênio, e a gente estuda isso várias vezes aí, mas no foco do curso, as plantas sabem transformar CO2 e água, além do oxigênio, no que interessa no curso, as cadeias de carbono, especificamente aqui na forma da substância açúcar ou glicose, ou ainda, como são chamados mais popularmente, mas com um significado muito bom, carboidratos. Exatamente, carboidratos, né, porque tem um esqueleto de carbono com água pendurada. Por isso que é carboidrato ou hidrato de carbono. É uma cadeia de 6 carbonos aguada, né, com água. Se você esquentar o açúcar devagarinho, bem lentamente, em banho-maria, você vê, antes dele escurecer, antes de dar aquele cheirinho de açúcar queimado, né, se percebe uma breve liberação de um vaporzinho d'água. Você tem que ser bem atento a isso, e um aquecimento bem suave. Você vê que antes do açúcar queimar, ele libera umas bolhazinhas, que é exatamente vapor d'água. Então, daí o nome hidrato de carbono ou carboidrato, que é carbono, um esqueleto de 6 carbonos, com OH para um lado e H para o outro, e HOH é água, é H2O. É essa mágica química que os vegetais sabem fazer, e com todo o desenvolvimento tecnológico que a humanidade tem no ano atual, tudo que se aprendeu, todos os humanos, todas as ciências juntas, e principalmente a química, a bioquímica, os químicos não sabem pegar CO2, pegar H2O e transformar em glicose. Vejam a magia, né? Eu gosto de falar assim, da natureza, aí no que se chama de fotossíntese. Um destaque ainda da tela, que no sentido 1 ocorre a absorção de energia do Sol, é a própria razão do nome fotossíntese. Síntese de produção, e foto de luz, luz de quem? Dele, que é a fonte de todas as formas de energia, o Sol. Tá? Então, no sentido 1, da direita para a esquerda, a fotossíntese. Ao contrário, e aí eu numerei sentido 2, é o que ocorre nas nossas células. Quando eu falo nas nossas, de todos os seres vivos que têm respiração aeróbica, né? Que conseguem, a partir do oxigênio e da glicose, liberar CO2 e água, que é o que a gente libera do nosso nariz na respiração, quando a gente expira, né? Sai do nosso nariz moléculas gasosas de CO2 e água, e o principal, energia que fica dentro da nossa célula. Gente. Então, percebam que eu traço aqui uma semelhança, né? Eu estou agora falando dessa reação da esquerda para a direita. Dentro da célula, pense que essa glicose se une ao O2, a glicose, que tem os 6 carbonos, tem essas ligações quebradas, e a energia que estava em cada traço de ligação carbono-carbono, essa energia dos 6 carbonos que estão ligados na molécula da glicose, ao quebrar a molécula de glicose, formar CO2 e água, isso eu estou falando dentro da célula, mais precisamente nas mitocôndrias das células, quando essa reação de desfazimento, de desmontagem, né, de quebra dos 6 carbonos da glicose ocorre, formando 6 moléculas de CO2 e 6 de água, isso sai na respiração e fica na célula a energia necessária às funções vitais. Idem, gente, igual isso ocorre no motor a combustão. Muda o combustível, mas essa reação da esquerda para a direita, que é a reação de combustão, ela muda porque você pode ou ter glicose, e aí a reação de combustão, de liberação de energia que ocorre dentro de uma célula. Se você botar gasolina ou botar etanol, você vai ter os mesmos produtos, CO2 e H2O, e a liberação de energia dentro do pistão e cilindro do motor para fazer o carro girar, enfim, andar. Enfim, é uma mesma reação de combustão, sempre. Né? Mas sempre também
usando um combustível que o Sol formou, as cadeias de carbono que o Sol formou a partir da fotossíntese. Entenda em resumo, e aí eu abro a pergunta de vocês, que as cadeias de carbono formadas pelo Sol na fotossíntese são um guardado de energia, um estoque de energia, que pode ser usado numa célula, numa mitocôndria celular, para liberar energia dentro da célula, ou no motor a combustão. Vejam a magia, né, do Sol estocando energia nas moléculas, nos hidratos de carbono, que os seres vivos transformam em outras substâncias, em proteínas, em gorduras, em outros açúcares, né? Os vegetais são especializados nisso, em fazer grandes transformações químicas, mas tudo a partir da molécula de glicose. É isso, é uma grande mágica, mas isso dá o caráter renovável da energia. Então, entenda que uma batata, uma maçã, um grão de milho, um grão de qualquer grão, né? As grandes colheitas da humanidade hoje são o milho, a cana-de-açúcar, o trigo, a soja, alguns outros que eu possa estar esquecendo, todos eles cadeias de carbono obtidas a partir da fotossíntese, que podem servir à humanidade, tanto para nessa reação da esquerda para a direita, liberar energia dentro da célula ou liberar energia dentro de um motor a combustão. Fala de vocês é super bem-vinda aí, gente. A minha pergunta, está claro isso? E tem uma pergunta no chat aqui do Joares. Professor, a cadeia de carbono tem origem na fotossíntese? Um sim gigante aí, Joares. Sublinha a sua pergunta, que é talvez a mais importante do curso, e a minha resposta aí. Então, colando da pergunta de Joares Sena, todas as cadeias de carbono na Terra, gente, foram formadas por fotossíntese. Entendam, percebam a grandeza disso, né? A enormidade que tem nesse conceito, e às vezes isso não está claro para a gente. A gente estuda e não fazem esse link, né? E eu agradeço os excelentes professores que tive, que me passaram essa ideia. Onde que está isso no Google? Eu não vejo isso. Esse sim, a resposta do Joab, se repito, não é falsa modéstia minha, eu aprendi isso com alguns grandes professores que tive, tá certo? Então, repetindo, pela importância disso, né, e da pergunta do Joabes, todas as cadeias de carbono que estão nos seres vivos, ou nos grãos, ou nos alimentos, no planeta Terra, surgiram aqui como cadeias de carbono a partir da fotossíntese. Alguém pode falar, podem ter vindo parar aqui através de um choque com um meteoro. Sim, mas aí é algo do além, assim, e numa raridade percentual. Então, 99,99% das cadeias de carbono que estão na Terra, ou na composição química de seres vivos, ou no nosso corpo nesse momento, ou em todos os combustíveis e grãos e frutas e tudo que a gente come, em resumo, todas as cadeias de carbono, sim, tiveram origem na fotossíntese. E isso é a grande mágica que dá um caráter de renovabilidade, que é o título do curso, a alguns derivados de plantações que seriam os combustíveis renováveis, título do curso. Seja bem-vinda, Daís. Não, vai ser gravada a aula em vídeo depois, o início aí, mas o principal você está pegando ainda. Ok, gente, posso seguir? Momento importantíssimo aí. Se isso estiver claro para vocês, começa a ficar fácil andar no curso aí. Isso, muito obrigado. E de verdade me interrompo em qualquer questionamento. Eu estou bebendo água para melhorar a voz. Pode seguir? Tranquilo. Eu posso seguir, te agradeço, Tiago, e vocês podem também me interromper, tá bom? Mas eu sigo devagarinho aí, deixando vocês livres. Sempre temo isso para qualquer interrupção. Então, aqui, ó, aumentando essa compreensão e essa sábia, ilustrativa pergunta do Joares aí, para mostrar que sim, né? Que todas as cadeias de carbono tiveram origem na fotossíntese, a gente quer mostrar que isso é verdade também na gênese, né, do petróleo e do gás natural, e acaba que eu não sei de verdade muita geoquímica, né, que é uma mistura de geologia com química, mas o pouco que sei, tento resumir para vocês agora, explicando a origem do petróleo
A origem do gás natural e a do carvão é um pouco parecida, né? Eu não saberia diferenciar para vocês em detalhe, mas, enfim, vou passar o pouco que sei aí, né? Vou dar uma lida rápida aqui, destacar o texto. O petróleo é encontrado em muitos lugares na crosta e em grandes quantidades, né? Isso você tem noção. Só permitir dar boas-vindas aí ao Arthur, a entrada dele aí. Trata-se de mistura inflamável, você sabe, coloração variável e encontrada nas rochas de bacias sedimentares. Recordando, temos basicamente 3 tipos de rocha, gente. Ígneas ou magmáticas, que são as originais, as rochas originais que saem do vulcão, né? As rochas ígneas ou magmáticas podem se transformar em sedimentares ou metamórficas. O que interessa é que a maioria, e quando eu falo maioria, falo de mais de 90% das reservas de petróleo no mundo, estão em rochas sedimentares. E a gente vai tentar entender na próxima tela o porquê disso. E originado, eis a origem das cadeias de carbono, né? Então, petróleo e gás originados da decomposição da matéria orgânica depositada no fundo de mares e lagos, que sofreu transformações químicas pela ação de temperatura, pressão, pouca oxigenação em bactérias. E aí eu acrescento, gente, por milhões de anos. Eu falo isso porque isso é muito doido na nossa cabeça, imaginar milhões de anos, né? Então, recordando, terá uma próxima safra de petróleo? Sim, daqui a 10 milhões de anos. E isso, claro, a gente não pode chamar de renovável. Tais transformações prosseguem em maior ou menor grau até o momento da descoberta da reserva, da jazida de petróleo e extração do petróleo. Dessa forma, é virtualmente impossível a obtenção de petróleo, de amostras de petróleo, com a mesma composição química. Isso é interessante. Cada poço de petróleo, a rigor, tem alguma diferença na composição química. Então, você fique sabendo que existem petróleos no plural, né? Cada um tem uma identidade, um CPF químico, né? Até mesmo em um mesmo campo produtor, né? Então, um resumão que eu colei da internet, depois eu mostro um resumo meu. A decomposição, né, de plantas e animais aquáticos, gerando camadas de lama e sedimentos. E esses sedimentos aqui é a ideia de que esses animais e plantas em decomposição ficam cada vez mais abaixo no solo, né? Daí os sedimentos sendo sobrepostos, e essa sobreposição, ou seja, esses sedimentos ficando cada vez mais fundos no solo, esse peso, né, de terra em cima que vai permitir as reações que formam o petróleo. O petróleo, em geral, mais raso, ele está a 3.000 metros. O petróleo brasileiro, hoje, no pré-sal, em que a Petrobras tem pioneirismo mundial nessa tecnologia, a Petrobras está extraindo hoje quase 1,5 milhão de barris de petróleo do pré-sal, com um petróleo com a melhor qualidade comparável e, às vezes, vencendo os melhores petróleos árabes, é importante esse destaque, a 7.000 metros, a 7 quilômetros de profundidade. Então, a vitória brasileira é gigante, né? Dos técnicos, dos engenheiros brasileiros, é sempre bom. Eu fico feliz em reiterar isso, porque isso não é divulgado, né? Só o Brasil, BR, Petrobras, tem essa tecnologia, né? Os gringos vêm aqui aprender a falar português minimamente no 100% de pesquisa da Petrobras para entender como brasileiros, né, com tantas dificuldades, venceram isso. É uma novela muito bonita da história brasileira, eu falo um pouco emocionado disso, tá bom? Enfim, esse domínio permite à Petrobras extrair petróleo, repito, a 7 quilômetros de profundidade. O mundo desenvolvido só faz em 3, a gente faz no dobro com mais 1.000, tá? Mas, enfim, esse ambiente de mares fechados, com pequena quantidade de O2, e aqui a mágica dos milhões de anos, gera ele o petróleo. Eu fiz um resuminho para a aula que já dei no IF aí para processos orgânicos, e é válido usar ela aqui. Deixa eu só jogar o ponteiro, eu gosto de rabiscar com caneta, ou apanhando do... Caneta, isso que eu quero, tá. Então, aqui, gente, é uma visão inicial, né, que todos os macronutrientes, quais são os macronutrientes? É gordura,
proteína e açúcares, os carboidratos. Então, recordando, fazendo um link do que falamos de fotossíntese com essa tela, é a fotossíntese que gera esse quarteto ou quinteto aqui, né? Esses elementos químicos, nitrogênio, o N, o H de hidrogênio, o O de carbono, o O de oxigênio, perdão, o C de carbono e o S de enxofre, a gente lê nhoques, né? Eu brinco dizendo que isso parece comida, né? E esses nhoques, esses 5 elementos químicos, mas principalmente os 4, né? Claro que o enxofre está presente também, e esses 4 elementos geram 4 macronutrientes que têm apenas esses 4 elementos. Repetindo, gordura, açúcares, proteína, esses 3 estão presentes na célula animal e, claro, também na vegetal, mas a célula vegetal tem um 4º macronutriente chamado lignina, com G mudo, L-I-G, lignina, que também é composta por esses elementos aqui. Enfim, esses 4 mais o enxofre, ou seja, esses 5 elementos são os seres vivos que morreram há milhões de anos, né? Então, voltando para essa tela aqui, cadê? Estou rabiscando ali. Voltando para essa tela aqui, essa decomposição de plantas e animais aquáticos, pois não, foi esse nhoque aqui, né? Então, isso aqui são os animais, tem essa composição química, pois não, diga-me. A Isis, ela deixou uma pergunta no comentário. Obrigado, meu amigo. Tem várias, é que eu fico distraído achando que o meu É, chat desce, ele não desce, desculpa, tá? deu uma cravada. Obrigado. Então, vamos lá, eu volto a essa tela. Vanusa pergunta, mestre, é difícil conseguir estágio em biomassa ou similar? Eu te falo disso. Te dizer, Vanusa, que estágio é fácil é uma mentira gigante, mas a gente tenta isso. Eu tenho um link de ex-alunos e depois dou no final do curso planejava divulgar para vocês, mas posso divulgar logo, e, em função da pergunta da Vanusa, um link que todos os ex-alunos estão lá, né, e vocês são bem-vindos, em que eu divulgo nesse link do Telegram, né, todas as oportunidades de estágio, emprego que eu recebo. Eu jogo tudo para lá e cada um se adequa ao que deseja. Tá? Me cobre isso, Vanusa, e vocês todos podem me cobrar, eu não vou esquecer, né? Eu tinha esse plano, como disse, no final do curso, antecipo para vocês, acabando o curso, vocês ficam lá no Telegram. No Telegram, Isis. Eu jogo o chat depois no grupo de... No nosso grupo de Zap, né? No nosso grupo de WhatsApp de combustíveis renováveis, eu coloco o link, quem desejar, ingressa e fica lá num Telegram que eu só uso para divulgar oportunidades, tá? A gente fala disso. Joabes, extração de petróleo a grandes profundidades não altera a pressão da nossa crosta? É interessante a tua pergunta, Joabes, mas eu diria que não. Quando eu estou dizendo diria, eu não tenho um conhecimento gigante de geologia. Eu fiz 2 geologias na faculdade, estudei depois de curioso. Mas a crosta é algo grande, né? Não em relação ao planeta como um todo, em relação ao planeta como um todo, a crosta é uma casquinha, tá? Resumindo, o planeta de diâmetro tem 12 mil quilômetros, 6 mil quilômetros de raio, 12 mil quilômetros de diâmetro, e a crosta tem 5 só, 1, 2, 3, 4, 5 quilômetros. Então, em 12 mil, a crosta é só 5, não é 5 mil, não é 5, né? Contando até 5. Então, é uma casquinha em relação à Terra como um todo. Eu vi geólogos comparando uma maçã. A casquinha da maçã, aquele vermelhinho da maçã, seria a crosta, e a maçã inteira é o planeta, né? Então, a crosta é bem fina. Mas bem fina comparada ao planeta. Mais 5 quilômetros de crosta não dá para alterar a pressão da crosta. Mas por que tem inteligência na pergunta do Joabes? Existe alteração de pressão, sim, do poço. Em resumo, quando o poço de petróleo é furado a primeira vez, você já deve ter visto imagem disso, se ele estiver livre, o furo, jorra petróleo em alturas elevadas. O que eu chamo de alturas elevadas? Com certeza, mais de 100 metros de altura, o primeiro jorro de um poço de petróleo, né? Quando ele é furado a primeira vez. E com o tempo, você vai retirando petróleo, e sempre sai gás junto, e aí, quando você retira do poço o petróleo e o gás, a pressão interna do poço começa a diminuir.
ou seja, o que você pensou, existe no poço. Quando começa a ser extraído o petróleo e o gás, diminui, altera-se para menos a pressão interna do poço. E aí existem técnicas de recuperação do poço. Em resumo, é adicionado no poço o próprio gás natural que ele gera, é adicionado água quente, vapor d'água, e é adicionado também ácido clorídrico, né? Porque o ácido clorídrico ele reage com as rochas do poço, as rochas dos poços de petróleo são principalmente carbonatos. Pense no carbonato de cálcio, que é a maioria, mas carbonatos diversos. Pense no CaCO3, quem é da química. Quando você reage HCl com CaCO3, libera CO2. Libera CO2 internamente no poço, e aí gera gás dentro do poço e aumenta a pressão dele. Entende? Não sei se foi claro aí. Então, quando você injeta no poço soluções ácidas, e em geral o próprio ácido clorídrico comercial mesmo, em grande quantidade, as rochas do poço entram em efervescência. E aí essa efervescência, que é o CO2 liberado internamente do poço, aumenta a pressão dele, que estava sendo diminuída ao longo de anos de retirada de petróleo. Não sei se foi claro a resposta, a pergunta do Joabes aí. Tá? Em resumo, quem perde a pressão é o poço ao longo da retirada de petróleo dele. O poço mais antigo nosso hoje do Brasil, que é o Enxova, ele foi iniciado nos anos 70, ele ainda produz um pouco de petróleo com essas técnicas que chamam de reaproveitamento do poço. Professor, desculpa, o que o senhor falou sobre a Petrobras deu uma travada? Pois não, eu disse que a Petrobras tem a tecnologia de retirar o petróleo de uma profundidade de 7.000 metros, né, que é o petróleo do pré-sal, e nenhuma empresa no mundo faz isso, é mérito nacional. Então, para levantar o nosso astral de brasileiros, que às vezes fica para baixo, com todas as dificuldades nossas, as nossas universidades, com várias carências, né? Os brasileiros, engenheiros técnicos brasileiros, conseguiram essa façanha enorme, né, tecnológica, que o mundo inteiro nunca conseguiu até hoje. Então, é um mérito gigante da ciência brasileira, da engenharia brasileira. Valeu, João, ok. No Telegram, no Zap, eu respondi o que essa diminuição de pressão causa. A Isis me pergunta, a diminuição de pressão do poço, né? Ela causa, entenda, você, quando fura o poço, né, você tem no início uma pressão própria do poço. Com o tempo, essa pressão, porque o petróleo e o gás começam a sair, a pressão interna do poço diminui e você tem que ter bombas para puxar esse petróleo e esse gás que está dentro do poço. Com o tempo, a pressão dentro do poço fica tão pequena que as bombas começam a não dar conta de puxar mais petróleo e gás do poço. Em média, eu não me recordo o número preciso, mas mais da metade do petróleo fica dentro do poço, não se consegue tirar porque não tem como subir com esse petróleo mais. Então, sempre se busca injetar artificialmente pressão dentro do poço para tirar esse petróleo que ficou lá dentro. Porque, como falei para vocês, gente, é um mínimo de 3.000 metros de altura, o pré-sal está a 7.000. Então, isso é uma coluna vertical enorme que impede, por gravidade, desse petróleo subir depois que o petróleo vai sendo retirado do poço e a pressão interna do poço vai caindo. Entende? Não sei se foi claro. Resumindo, entendeu? Ok. Resumindo, né, no início da vida do poço, porque tem muito petróleo e muito gás natural dentro dele, e um detalhe, gente, o poço está no barato a 100 graus Celsius. É muito mais que isso, mas pense em gasolina a 100 graus Celsius. É uma bomba aquilo, né? Tem uma pressão enorme. Então, quando você fura ele tem pressão para jorrar de graça, sem nenhuma bomba puxar. Pelo contrário, tem que ter cuidado, senão ele detona tudo que está em cima. Né? Aquelas torres de perfuração, vai tudo, sobe tudo, se não for controlada a enorme pressão que existe no início da vida útil do poço. E esse início são 2, 3, 4 anos iniciais. Estou falando em anos. Depois essa pressão vai caindo e aí tem as técnicas de recuperação. Tranquilo? Espero ter esclarecido aí. Se me permitem seguir, mas é sempre bem-vindo a intervenção de vocês. Eu estava falando disso e que esses caras aqui, que estão na tela, o N, o H, o A e o C, eles são originários e fazem parte da composição química de quê?
das plantas e animais. E aí, como ocorre essa decomposição química, é o que eu quero mostrar aqui. Perceba que eu fiz o 1, 2 e fui descendo, né, nesse sentido aqui, e esse desenho, no sentido, nessa diagonal, da esquerda para a direita para baixo, eu quero expressar esse para baixo, fazendo uma referência aos sedimentos contínuos, a esse processo de sedimentação, né? E esse processo de sedimentação, ou seja, esses restos de animais e vegetais com essa composição química cada vez mais profundos, faz iniciar uma escassez, uma retirada geológica natural aí pelos processos geológicos de milhões de anos, dessa composição química 1 aqui, começa a escassear, a diminuir, eu estou riscando a quantidade de nitrogênio, a quantidade de oxigênio e a quantidade de enxofre. E eu tentei visualmente expressar isso no 2, onde eu escrevi um N menor, né? Aqui tinha um N maiúsculo, eu escrevi um N minúsculo, o O maiúsculo eu escrevi um O minúsculo e um S maior eu escrevi um S menor, querendo exatamente passar a ideia que, aos poucos, vai diminuindo o nitrogênio, o oxigênio e o enxofre nessa substância inicial aqui que veio dos seres vivos, mortos, animais e vegetais, e tem algas também na história aí. Perceba, então, gente, que na medida em que vai escasseando os conteúdos, as quantidades de nitrogênio, de oxigênio e de enxofre, o que está sobrando, e aqui já estão bem grandes? Começa a ficar apenas, ou majoritariamente, o quê? Hidrogênio e carbono. Daí o nome hidrocarboneto do petróleo e do gás natural. Mas fica só carbono e hidrogênio? Não, sempre resta no petróleo e no gás natural, mais no petróleo, um pouquinho de nitrogênio, mais pouquinho ainda de oxigênio e um pouco maior de enxofre. Esses três, nitrogênio, oxigênio e enxofre, são as impurezas que estão no petróleo, que não somem diretamente, completamente. E elas são, o nitrogênio, o oxigênio e o enxofre, eles estão no petróleo como heteroátomo de cadeias carbônicas, ou seja, recordando, até para quem não é da química, o que é um heteroátomo? No meio, entre dois carbonos, se você tiver alguém diferente do carbono, um exemplo, um enxofre entre dois carbonos, esse enxofre é chamado heteroátomo, isso é só uma questão de nomenclatura. O que importa nos petróleos e derivados é que nos motores a combustão o enxofre é um vilão, ele é super indesejado, principalmente porque gera corrosão. A nível ambiental, esse enxofre, quando queimado, se estiver numa gasolina, por exemplo, ele vai gerar chuva ácida, vai liberar SO2 na atmosfera. Então, tem um prejuízo do motor, que ele corrói os motores, tem um prejuízo ambiental e tem uma questão de qualidade do combustível, que uma gasolina com alto teores de enxofre, além de corroer o motor, além de gerar poluição do ar, ela estraga mais rápido quando estocada. Então, sei lá, se a gasolina estava guardada num posto, às vezes com menos movimento por meses, ou você encheu o tanque e não usou o seu carro por meses, a gasolina pode alterar-se quimicamente nos tanques, ou do posto, ou do seu carro. Enfim, isso é indesejado. Então, tem uma tríade indesejada aí, que seria a corrosão do motor, a poluição atmosférica e a validade, entre aspas, do próprio combustível, né? Então, resumindo, os processos de refino vão desejar retirar, por processos químicos, o nitrogênio, o oxigênio e o enxofre que estão no petróleo e um pouco menos no gás natural. Mas o resumo que importa daqui é essa gênese que ocorre nesse sentido dessa seta que eu estou rascunhando aqui, ó, e aí está indo de cima para baixo, eu estou querendo expressar uma sedimentação contínua desses compostos que, em algum momento aqui, tem um caminho que vai para o petróleo e um outro caminho que vai para o gás natural. O terceiro caminho, que vai para o carvão, eu desconheço, não sei nada sobre isso, enfim, não comentei, mas é um caminho distinto que leva para o carvão. De verdade, não conheço, esse estudo é geoquímica. No entanto, o caminho que leva ao petróleo ou ao gás natural, o que difere? Perceba que o gás natural está escrito de propósito mais embaixo na tela e o petróleo mais em cima.
Isso significa, de verdade, altura de sedimentos. Por razões de acomodação das rochas, o petróleo ficou milhões de anos em rochas que estão mais acima. Isso significa temperaturas menores. Então, numa cadeia de carbonos grandes, né, com muito carbonos, várias ligações C-C, o petróleo estando mais acima, essas cadeias não sofrem um craqueamento térmico, né? As ligações carbono-carbono não quebram no petróleo, porque ele estando mais acima tem uma temperatura menor e é menos craqueado termicamente, é menos quebrada essas cadeias carbono-carbono, essas ligações carbono-carbono. O que ocorre ao contrário no gás natural, ou seja, o gás natural, por sofrer uma sedimentação mais intensa, né, essa parte que fica mais profundo no subsolo, tendo temperatura maior por estar mais profundo e mais profundidades, isso gera quase que um total craqueamento térmico das ligações carbono-carbono, e por isso que no gás natural resta apenas praticamente metano, que é o hidrocarboneto com um carbono apenas. Resumindo, o que difere o petróleo do gás natural? Uma sedimentação mais intensa, ou seja, em maiores profundidades, leva a um craqueamento quase que total das ligações carbono-carbono, formando o gás natural. O petróleo sofre um craqueamento bem menor, então se identifica no petróleo cadeias de carbono de todos os tamanhos, porque não houve craqueamento intenso suficiente para quebrar todas as ligações carbono-carbono. Ok, gente? Está clara essa gênese aí? Sim, Clara Oates, né? Professor, poderia... Ok, Pedro, um abraço saindo aí. A Clara pergunta, poderia repetir como o oxigênio, o enxofre e o nitrogênio saem? São reações, Clara. Eu tenho material detalhado de geoquímica, se você gostar disso, em que são reações de subsolo, de geoquímica, que a gente chama, que por conta dessa sedimentação maior, vai quimicamente retirando, né, o nitrogênio, o oxigênio, o enxofre, e vai restando hidrogênio e carbono. São reações químicas no subsolo. Mas lembrando sempre que essas reações estão submetidas. Em resumo, o poço de petróleo ele está com pressão elevada dentro do poço, né? E com temperatura elevada. Essas duas condições, respondendo minimamente à pergunta da Clara, essas duas condições, pressão e temperatura elevada, é tudo que facilita as reações químicas. E, claro, isso é que, de forma muito simples, respondendo a tua pergunta, faz escassear, faz diminuir sucessivamente, né, nessa sedimentação, nesses milhões de anos, submetido a pressão e temperatura elevada, promove reações que escasseiam, que diminuem a quantidade do N, do O e do S. Mas, repito, sempre fica um pouquinho de N, de O e de S, tá bom? E Clara, e se você desejar material de geoquímica, eu tenho, tá? De nada. Pode ceder o material? Sim, gente. Qualquer material que você queira extra aí, me peça, tá? Porque eu tiver a satisfação. Pode repetir essa parte do craqueamento? Sim, Isa, eu não sei a sua formação, se você é de química, enfim. Eu, às vezes, fico falando de algo mais simples, porque eu sei que tem gente que não é de química aí. Mas pense que, pensando na ligação carbono-carbono, né? E a gente aprende lá do capítulo de ligações que você tem um par de elétrons aqui, né? Esse tracinho inocente é um par de elétrons da ligação covalente. Existe um que a gente chama de energia de ligação entre os carbonos, né? Essa energia de ligação é rompida em temperaturas, em média, acima de 400 graus. Ou seja, a energia que une os carbonos, essa ligação simples, ela tem energia que é rompida, essa ligação é rompida, é quebrada, é craqueada, cracking é sinônimo de quebra, ou de desfazimento, né, de desmontagem da ligação, em torno de 400 graus. O poço de petróleo está submetido a temperaturas superiores a 400 graus. Eu dei o exemplo ilustrativo aí na minha fala anterior de 100 graus para pensar em 100 graus, mas é muito maior que 400, principalmente em áreas mais profundas, é o que leva ao total craqueamento das ligações carbono-carbono, formando apenas o metano do gás natural. Tá? Enfim, resumindo isso, o craqueamento, né? A quebra da ligação carbono-carbono
Quem causa ela é a temperatura elevada, esse para cima, né? Essa temperatura alta aqui que tem no poço de petróleo. É a temperatura alta que desfaz a ligação covalente simples carbono-carbono. E aí desmonta as cadeias de carbono por temperatura alta. É uma reação térmica, efetivamente. E é especificamente chamado, nos processos orgânicos, de craqueamento térmico. Tá? Eu quero aqui, gente, já nos encaminhando para uma parte final da aula aí, de perguntar se está claro, né, e fechar de vez essa classificação de combustível fóssil não renovável com os obtidos por fotossíntese, naquele ciclo de 2 anos que eu falei, que seriam os alternativos ou renováveis. O nome alternativo a gente fala no início da aula que vem, porque vamos falar de matriz energética. E a gente vai ver, em detalhe, que 80% da matriz energética mundial, ou seja, os tipos de energia que o mundo usa, mais de 80%, precisamente 82%, ainda é fóssil, né? Ou seja, os países desenvolvidos, os ricos, dependentes dos combustíveis fósseis. Num ciclo que a gente destacou de milhões de anos, ao contrário, os renováveis, e eles têm esse nome por isso, num ciclo de 2 ou 3 anos, os fósseis você conhece, petróleo, gás natural e carvão, e os renováveis, leia-se Brasil aqui, álcool, biodiesel, óleos vegetais. O nosso curso, a partir de agora, vai focar exatamente nesses combustíveis renováveis, que é o objeto do curso. Então, eu diria que a partir da terceira aula a gente passa a falar muito dos combustíveis renováveis, enfim, né? E essas 2 aulas foram prévias para você entender o que eu venho tentando transmitir para vocês. Aqui, de novo, um gráfico expressando um ciclo, né? O início com a fotossíntese, e aí a gente viu a fotossíntese gera a glicose, né? Que são os 6 carbonos ligados, que a gente chama de carboidratos. Isso aqui, o que eu acabei de mostrar na tela anterior, esse chon pode se escrever ao contrário, virar esse nhoque aqui, né? O que importa é que são os 4 elementos, eu esqueci aqui do enxofre, né? Que sofrendo aquele ciclo, né? Aquela gênese que a gente expressou nessa tela, eles, enfim, né? Escasseia, acabamos de falar, o oxigênio, o nitrogênio e o enxofre, e o que era chons ou nhoques, enfim, fica só o hidrocarboneto, o que eu mostrei na tela anterior, a gênese do petróleo. E aí esses hidrocarbonetos, combustíveis fósseis, são queimados e geram CO2 e água no que é a reação de combustão. Lembram? Eu falei da reação de combustão aqui. Essa é a reação de combustão, da esquerda para a direita. Sendo que aqui, na fotossíntese, o combustível, isso ocorre dentro da célula, eu falei, era a glicose. Se você trocar a glicose e escrever gasolina, escrever diesel, escrever etanol, a reação de combustão é a mesma. Aqui, nesse resumo, eu escrevi um hidrocarboneto qualquer, escrevi simplesmente HC, reagindo com O2, gerando CO2, água e o principal, liberando energia dentro do motor a combustão. E aí, esse CO2 que sai do cano de descarga dos carros ou das chaminés das fábricas, foi o CO2 que a fotossíntese captou. Eis o ciclo do carbono aí, ok, gente? Enfim, a fotossíntese, a gente já mostrou, inicia com a captação de CO2, forma os carboidratos, tem essa gênese do petróleo, do gás e do carvão, e nos motores ocorre de novo a liberação do CO2, ou seja, aqui eu teria que escrever o quê? Motores, a combustão. Em resumo, o CO2 captado pela fotossíntese é liberado aonde? Para a atmosfera dos motores a combustão, nas chaminés das indústrias que usam combustíveis fósseis. O detalhe é que esse acúmulo de CO2 na forma de carboidratos e na forma de petróleo, carvão e gás natural levou 10 milhões de anos sendo acumulados no subsolo. E, em praticamente 200 anos, da Revolução Industrial até hoje,
todo esse carbono que estava acumulado nas cadeias de carbono, de petróleo, de gás natural, de carvão, tudo isso em 200 anos apenas comparando aos 10 milhões de anos, isso foi liberado na atmosfera aqui, né, na queima de combustíveis fósseis, enfim, você liberou em 200 anos o que levou milhões de anos para acumular. Eis a encrenca daquela terra pegando fogo que a gente iniciou a aula de hoje. E eu pergunto se posso fazer uma finalização aqui, né? O destaque de que os combustíveis fósseis não podem ser gerados novamente em um intervalo pequeno de tempo, ok, gente? Espero que tenha ficado claro isso. Formados pela decomposição de animais e plantas num ciclo geológico de milhões de anos falando. Eis a encrenca, ó, uma outra encrenca, disponíveis em quantidade limitada. Né? Aquele papo meu, tem próxima safra? Tem, daqui a 10 milhões de anos isso não existe na nossa realidade. Seus usos contribuem para aumentar o efeito estufa, a grande razão de se desejar migrar para os combustíveis renováveis. E eu falei disso, né, o aspecto da poluição do ar causado pela queima do enxofre e do nitrogênio, se ele estiver presente nos combustíveis que levam à formação da chuva ácida. Aqui uma tela que eu vou mandar para vocês, mostrando que o CO2 impede que o calor recebido pelo Sol, pela Terra, né, o calor do Sol que chega à Terra, esse trecho azulado aqui, né, esse desenho azul aqui, seria o acúmulo de CO2 que impede o calor do Sol que bate na Terra, ele naturalmente sairia da Terra. Mas o acúmulo de CO2 em alguma altitude, impede a saída desse calor. E aí a ideia da estufa, ou seja, um calor que devia de sair, né, ou seja, uma radiação que deveria escapar da Terra, ela não escapa e fica guardada, por isso o nome estufa, gerando o aquecimento global. Uma outra ideia disso, uma outra imagem do mesmo conceito, mas aqui um destaque de que o petróleo, né, tem reserva de menor que 50 anos, ou seja, ele acaba nesse século. O carvão tem reservas grandes, o gás natural reserva maiores de 500 anos. E aqui eu coloco a nuclear, eu volto falando disso na aula que vem, que tem reservas enormes. O combustível nuclear, a gente vai passar a falar mais dele, é uma opção, sim, como energia renovável. Inclusive, para gerar hidrogênio, eu voltaria a falar disso. Mas só para vocês terem uma ideia do timing, né? Do tempo aí, do relógio dos 3 combustíveis fósseis. O que está piscando luz vermelha de extinção é o petróleo que termina nesse século. Tem perguntas aqui, Joab. Professor, as chaminés das fábricas e a combustão de automóvel liberam as mesmas substâncias? A princípio, sim. Sim, Joabes. Numa quantidade maior, né, em massa, claro, nas indústrias. Tá? O petróleo e gás natural tem que vantagens, gente, comparativas. Eis a dificuldade em largar eles. Né? Facilidade de transporte a longas distâncias, isso se pode fazer com a biomassa líquida, isso, os combustíveis renováveis terão essa possibilidade, e o petróleo e o gás natural já tem uma infraestrutura de logística, de transportes, de bombeio no mundo inteiro já instaladas. Essa mesma logística pode ser usada quando tivermos combustíveis renováveis em quantidade suficiente para substituir o petróleo. E elevada capacidade de estocagem, aqui faltou eu completar, de estocagem de energia, uma palavra que em inglês eles chamam de storage, né? Storage, que escreve. O storage é exatamente a propriedade que os combustíveis fósseis têm, e a biomassa também, de guardar energia. Você vai falar, mas que formas de energia não tem essa capacidade de guardar energia? A eletricidade, por exemplo, que explica a nossa aula, estamos juntos agora por um monte de razões tecnológicas, mas todos usando eletricidade. A eletricidade ela tem que ser gerada e consumida. Ela não tem uma capacidade de estocagem grande, a gente fala disso à frente aí. E o petróleo, o gás natural e também os combustíveis renováveis líquidos, o exemplo, o etanol e o biodiesel, têm essa capacidade. Uma imagem do carvão, que é o vilão gigante, uma imagem de rede de gasodutos no Brasil, praticamente só no centro-sul, aqui no Nordeste,
alguma produção de gás da Petrobras aqui na Amazônia, mas o destaque visual de que essa rede de gás na Amazônia não está interligada ao Brasil todo, né? Enfim, um desafio para a década nossa aí, nacional. E para reflexão, o petróleo, o carvão e o gás natural, vejam isso, gente, somam mais de 80% da matriz energética mundial, ou seja, trocar 80% não é fácil. Por isso, os outros tipos de energia, importante essa explicação, são chamadas de energias renováveis ou alternativas. O nome alternativa é porque seria alternativa aos 80%. E hoje elas são ainda, claro, menos de 80%, porque 80% é petróleo, carvão e gás natural. O impacto ambiental é gigante do carvão, grande do petróleo e bem menor do gás natural. E o carvão no mundo é 26% da produção de energia no mundo e o Brasil apenas 6%, uma vantagem comparativa do Brasil. Pergunta do Tiago: a eletricidade não pode ser armazenada? Mas então o que tem as baterias, professor? Perfeito, Tiago. As baterias são a única forma de armazenar eletricidade. Nada como pessoas inteligentes na turma. É verdade isso. Qual é o problema? Se estoca energia, sim, mas de uma forma tremendamente deficiente, vocês sabem disso. Eu vim no ônibus hoje para cá, onde estou para dar aula para vocês, os meus celulares zerados. Eu vim com o carregador que tem no ônibus lá, ruimzinho, o carregador me permitiu minimamente carregar o meu celular. Mas você vê, um aparelho de celular, ele dura 2 dias, difícil, né, com carga. Se eu usar ele muito um dia, a carga vai embora. Então, as baterias acumulam eletricidade? Sim, é perfeita a sua pergunta. A resposta à sua pergunta é sim, as baterias acumulam. Mas numa quantidade e num tempo de vida útil muito ruim. Então, por exemplo, podem ter carros a baterias, estocando eletricidade, um carro elétrico com bateria? Pode, vão ter que ser baterias muito grandes, muito pesadas, o carro vai ter um rendimento muito pequeno pelo peso das baterias e vai ter que recarregar ele no meio da estrada. Então, nos carros que já existem hoje, a bateria, ele não consegue ir do Rio a São Paulo. Vai ter que parar no meio, fazer um lanche de 4 horas para regar a bateria para completar a sua viagem, que no todo era de 4 horas com combustível fóssil. Entende? Resumindo, a pergunta do Tiago: a eletricidade pode ser estocada em baterias? Sim, de forma péssima, né? De forma ineficiente, tremendamente ineficiente. Né? Por isso que a gente precisa de combustíveis com essa capacidade de estocagem de energia elevada. E os fósseis têm isso, e vários renováveis têm isso. Tá? Acaba custando mais dinheiro. Sim, mais dinheiro e mais tempo. Né? Mas nas atividades em que não pode faltar eletricidade, aí faz sentido termos baterias, é o exemplo do celular, né? Senão a gente ia ter que ir para o celular para longe puxando um fio, né? Esticando um fio. Gente, fiquem à vontade de sair. Eu quero dizer que eu tenho um pouquinho de material aqui falando da energia nuclear, eu vou mandar esse material para vocês e posso comentar numa próxima aula sobre energia nuclear, mas o foco da aula que vem é falar dos renováveis, enfim, apenas deles e das energias alternativas, e falar um pouquinho desse importante assunto que é a biomassa, que é uma introdução com força aí nas energias renováveis, e também falar de matriz energética mundial e brasileira. Isso na próxima aula, eu estou apresentando cenas do próximo capítulo, então, em que a gente vai iniciar a próxima aula falando muito desse quadro, que é comparar os combustíveis fósseis, né, aqui, e o destaque de que os combustíveis fósseis na matriz mundial hoje é mais de 80%, e o Brasil com conforto aqui, eles são apenas 50% na nossa matriz energética. E veja, a matriz energética brasileira já é renovável. Os renováveis estão perto de 40% na matriz brasileira e são apenas 12% na matriz mundial. Mas eu volto falando isso em detalhe na aula que vem, então isso são cenas dos próximos capítulos, e a gente quer, no início da aula que vem, responder essa pergunta que é a pergunta do século na área de energia.
como mais de 80% da economia das grandes nações é movida pelos combustíveis fósseis, ou seja, os países ricos possuem, né, as energias, as economias deles baseadas nos fósseis, no carvão, no petróleo, no gás natural, são esses 80% que a gente viu aqui, que é a soma de quê? De petróleo, carvão e gás natural, como que tem países, né, que têm a sua economia 80% baseada nesses combustíveis, vão migrar, né, como estes países farão uma migração, troca dessa matriz energética atual, concentrada nos fósseis, petróleo, carvão e gás natural, como que eles vão trocar isso por uma matriz renovável. Mais do que isso, eles têm como produzir biocombustíveis, né? Eles têm solo disponível para plantações, eles têm água em abundância, eles têm sol em abundância. A gente quer pensar nisso, explicar isso na aula que vem. Sejam bem-vindos. Eu vou interromper a gravação nesse instante e sigo aqui à disposição de vocês de dúvidas mais, de conversar com vocês, tá bom? Estou interrompendo a gravação da aula 2, portanto.